Celeste Prada, a ex-primeira-dama, voltou aos Estados Unidos e foi fotografada, filmada, passeando por lojas de grife, fazendo compras. E ficou essa dúvida, né? O que ela foi fazer nos Estados Unidos, na Flórida, onde está o marido? Ela foi reencontrar o Jair? Ou foi fazer compras? Ou foi pegar de volta as tais das joias árabes, que são motivo de grande polêmica nas últimas semanas. A gente tem imagens aqui da Michelle fazendo as compras e tem imagem também dos dois kits de joias. O kit feminino, que vale mais de 16 milhões de reais. Eles tentaram passar pela alfândega, o kit foi pego pela alfândega quando chegou no Brasil. E o kit masculino, que tem um relógio muito valioso, abotoaduras e tal, esse passou e está com o Bolsonaro. Então, será que a Michelle foi lá para pegar de volta, para poder devolver? O mais importante da gente observar é que se ela foi aos Estados Unidos, significa que a tática que estava prevista pelo partido PL de lançar a Michelle como nova liderança política, essa tática foi colocada em banho-maria por enquanto. A imagem dela não está boa. Não é momento de fazer lançamento da Michelle como uma liderança. Ela tem que primeiro explicar essa história das joias e outros casos de corrupção envolvendo a família Bolsonaro. É verdade que o caso das joias circulou muito entre os opositores antigos de Bolsonaro, entre a turma que apoia o Lula, entre a turma que acompanha o noticiário, entre os bolsonaristas raiz, isso não pega muito, porque para eles tanto faz. Esse caso nem circula entre eles, eles acham que não tem problema nenhum, não é? Mas, do ponto de vista político, criou dificuldades. Tanto é que a Michelle, que ia ser lançada num evento grande, como liderança, até com uma perspectiva de ser candidata a presidenta daqui a 4 anos, isso foi tirado de pauta. O Tribunal de Contas da União deu um prazo até este fim de semana para que Jair Bolsonaro devolva o kit de joias masculino. Esse vale 500 mil reais e ficou com ele. É patrimônio público, foi um presente, entre aspas, dos árabes para o Brasil. Só que o Jair Bolsonaro colocou o patrimônio dele. Ele foi aconselhado, inclusive, por apoiadores a devolver esse kit, porque a Polícia Federal já estava até pensando em pedir a prisão do Bolsonaro por desvio, por ter ficado com algo que não lhe pertencia quando estava na presidência da República. Então agora tem esse prazo para devolução. Quem sabe a Michelle foi aos Estados Unidos justamente para isso, né? Para pegar esse kit e trazer de volta antes que vire um problema ainda mais sério para eles. Enquanto a família Bolsonaro não consegue encontrar um caminho para se organizar, para fazer oposição, outros personagens na extrema-direita vão ocupando os espaços. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema, que foi apoiador de Bolsonaro, tem todo um discurso de que é empresário, não é político e tal, é de direita, esse é um. O outro é o governador recém-eleito de São Paulo, o Tarcísio, que foi eleito com apoio do Bolsonaro, nem era conhecido em São Paulo, só ganhou porque colou a imagem dele no Bolsonaro. Aí muita gente disse, não, agora que ele ganhou, ele vai se descolar do Bolsonaro e tentar mostrar que ele é mais moderado. Só que, esta semana, a imagem mais insólita da semana é esta, que nós vamos ver agora, protagonizada pelo governador Tarcísio num leilão de privatização do trecho do Rodoanel, que é aquele sistema viário em torno de São Paulo. Olha só a imagem. Bom, qual o significado dessa martelada descontrolada? Claro que foi tudo ensaiado, ele pensou antes de fazer, não foi que teve um ataque assim e fez. Primeiro, mostrar que é machão, né? Pego, arrebento, e não tinha nada a ver, né? O uso da força de maneira desproposital. Mas esse tipo de atitude conversa, dialoga com aquele bolsonarista raiz que eu falava agora há pouco, que é aquele que quer o cara que arrebenta, que não dá conversa. Então, o Tarcísio mostra que
Na verdade, ele está preocupado em manter esse bolsonarismo raiz do lado dele e falar: eu sou um de vocês, fiquem comigo. Dialogar com essa base radical. Mas pode ser também uma comemoração, né? De repente ele estava comemorando. O que será que foi tão importante para ele nesse leilão de privatização? Quem ganhou o leilão? Aí é que está. A empresa que ganhou o leilão não é da área de construção. Imagine só, é para construir uma obra viária importante na região norte da Grande São Paulo, mas a empresa que ganhou é uma empresa da área financeira. Estranho, né? Ganharam como intermediários. Depois eles vão talvez ter que contratar uma construtora para fazer a obra. Quem são esses? De onde eles vêm? É mais um símbolo da financeirização do país. E pelo jeito o Tarcísio ficou contente, né, de ter entregue esse presente para esse grupo empresarial. É um símbolo também do que aconteceu com o Brasil depois da Lava Jato. A financeirização. O que quer dizer isso? O Brasil tinha empresas construtoras muito importantes, fortíssimas, inclusive internacionalmente, fazia obras em toda a América do Sul, América Central, África, até nos Estados Unidos as empresas brasileiras estavam fazendo aeroporto, estrada. E aí vem a Lava Jato e assim, não, corrupção. Corrupção tem em qualquer lugar do mundo, tem que ser combatida. Nenhum país destrói as suas empresas para combater a corrupção. E o que a Lava Jato fez foi destruir a engenharia tradicional, a engenharia pesada brasileira, que era o ramo talvez mais dinâmico da economia brasileira. Fora o agronegócio, engenharia, obra de construção e petróleo. Eram os três grandes ramos do Brasil. Dois deles destruídos pela Lava Jato. A indústria do petróleo e a construção pesada. Isso graças ao Sérgio Moro, Lava Jato, Deltan Dallagnol. Moro, que esta semana também passou por dois momentos difíceis, né? Primeiro, ele levou uma descompostura, ele é senador agora e acha que é sabido, né? E falou besteira e levou uma descompostura dentro do plenário do Senado Federal. Vamos acompanhar um trecho. Senador Rogério Carvalho. Eu queria, presidente, concordar que a gente precisa coibir a corrupção. Inclusive a corrupção praticada por magistrados, quando no exercício da sua função. Notadamente, nós sabemos do caso que foi a anulação de todas as condenações do presidente Lula. E me parece que houve um caso de corrupção ao julgar o presidente Lula e, portanto, isso também precisa ser avaliado, precisa ser escaneado, porque esse tipo de prática do judiciário nunca mais esse país pode viver, porque isso levou a essa aventura autoritária, essa tentativa de golpe que nós vimos no dia 8 de janeiro, decorrente da intervenção criminosa, da atuação criminosa de um juiz na perseguição a líderes políticos e à política. Mas a principal derrota do Moro desta semana foi outra. O juiz que ficou no lugar dele, lá na 13ª Vara, em Curitiba, revogou a prisão do advogado Tacla Duran, que vem, essa prisão, da época do Moro. Só que o Tacla Duran tem nacionalidade espanhola, conseguiu escapar, ficou lá na Espanha. E por que foi importante a revogação da prisão de Tacla Duran, que é esse aqui que está na tela? Por quê? Ele é um advogado que foi preso, o juiz novo entendeu que o Moro prendeu de maneira abusiva, e esse advogado tem muito a contar sobre o Moro, sobre os bastidores da Lava Jato. Ele disse que ele foi procurado pela turma do Deltan, do Moro, e disseram assim, se você pagar, a gente livra sua cara e você não vai preso. Ele disse isso, está disposto a contar. Quem sabe se voltar ao Brasil pode criar bastante confusão aí para a Lava Jato. Bom, do lado do governo federal, ficou pronto o chamado arcabouço fiscal, que é a regra para organizar as contas do país, que vem no lugar do tal do teto de gastos, que foi instaurado na época do Temer e do Bolsonaro, e não deu certo. O Haddad concluiu os estudos, mostrou para o Lula, estão fazendo os últimos ajustes. Então, esse arcabouço é fundamental para que o país
os empresários tenham confiança para voltar a investir. Tem que passar pelo Congresso. Bom, nesta semana Lula teve um momento de professor, com o Ministério, que põe ordem na classe. Olha o que ele disse numa reunião com os ministros. É importante que nenhum ministro e nenhuma ministra anuncie publicamente qualquer política pública sem ter sido acordado com a Casa Civil, que é quem consegue fazer com que a proposta seja do governo. Nós não queremos proposta de ministros. Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em proposta de governo e só será transformada em proposta de governo quando todo mundo souber o que vai ser decidido. Bom, a explicação, o Lula não quer que os ministros saiam anunciando ideias geniais, como ele disse, sem articular antes. E esse recado foi principalmente para o Márcio França, ministro que trouxe a ideia de um pacote para financiar a passagem aérea, vender passagem aérea mais barata, só que esqueceu de combinar com o chefe, com o Lula.